Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego SQ Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 225 do mangá Kanojo Karishimasu. No capítulo passado nós vimos que o Kazuya acabou se confessando para Mizuhara, né? Depois de 224 capítulos o Kazuya foi lá e finalmente se confessou para Mizuhara. Mas que foi uma confissão tão... Nossa, tão merda, já que tá todo esmigalhado ali no chão, saindo lágrima do olho, remela do nariz, calça, enfim, né? Realmente foi a pior confissão do mundo, né? Mas o importante é que ele se confessou. Só que a Mami-chan, né, usada pelo diabo, né, pelo capiroto, colocou o Kazuya contra a parede novamente. Falou que já que você e a Mizuhara estão namorando, dá um beijinho nela. Por que vocês dois não se beijam? Dá aquela bitoquinha gostosinha pra mostrar pra todo mundo, né? Por que vocês não fazem isso? Colocando aí, né, como eu disse, o pobre Kazuya contra a parede, né? Mas enfim, galera, será que o Kazuya vai ter coragem de beijar a Mizuhara? Mas é isso que nós vamos ver agora no capítulo 225. Mas ainda continua aqui, ó, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba no nosso trabalho, vídeos novos todos os dias. Vou te deixar na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá, tá bom? Então, sem mais enrolação, vai esse vídeo! Esse capítulo começa um pouquinho no passado e nós vemos uma garota chamando a Ruka. Ela acaba dizendo que a Ruka tinha saído um pouquinho antes, né, da casa mal assombrada a qual eles estavam visitando. Essa garota acaba dizendo que o coração dela estava acelerado e que realmente tudo foi muito assustador. A Ruka então acaba dando um sorrisinho e diz que o coração dela estava palpitando e que era o melhor. Nós vemos as duas meninas rindo bastante, conversando, dizendo que a outra tinha parado no meio do caminho e que não é como se ela pudesse ajudar, contando o que tinha acontecido ali dentro da casa mal assombrada. A Ruka então acaba falando consigo mesmo, né, que dizer 24/7 de 365 talvez é um exagero, mas que ela estava pesquisando por isso 24 horas por dia, 364 dias no ano, e que ela sempre imaginava que parecia que alguém tinha dito para ela que ela era um produto com defeito, né, um produto defeituoso, e que nas viagens do papel para Tanabata, né, aquele papelzinho que eles amarram no bambu, ela escrevia a mesma coisa: eu espero ficar melhor, Ruka Sarashina. Na página seguinte acaba mostrando o dia em que o Kazuya acabou se ajoelhando no chão diante da Ruka e dizendo que a Mizuhara era sim uma namorada alugada, mas ela era a melhor namorada. A Ruka então continua falando consigo mesmo, né, que desde que o Kazuya apareceu, ela realmente acreditou nele, que ele era o cavaleiro dela de armadura brilhante e que ele era o príncipe dela, né, que puxou ela pra fora desse mundo monocromático, mas que o Kazuya já estava apaixonado por alguém e que aquele alguém, né, no caso que é a Mizuhara, era muito bonita e muito madura e que ela pensou que nunca teria uma chance, né, contra a Mizuhara para poder ficar com o Kazuya e que às vezes ela ficava bastante ansiosa. A Ruka então acaba lembrando do dia em que ela e o Kazuya comemoraram 8 meses e 10 dias juntos, né, ela até fez um bolinho e levou ali o Kazuya em uma espécie de restaurante, né, espécie de cafeteria. O Kazuya acaba falando, né, que esse design tá muito exagerado, né, poxa, pelo amor de Deus, né, pra comemorar 8 meses e 10 dias. A Ruka então acaba falando que é porque eles vão comemorar 250 dias juntos e que comer maritoso, né, se eu for dizer, eu acho que é isso, maritoso com a pessoa que ama é a melhor coisa. E pra quem não sabe, maritoso é um doce. Depois dali nós vemos que a Ruka tá bastante empolgada, né, agarrada ali no braço do Kazuya e arrastando ele, falando vamos logo, dizendo que eles vão para o cinema e depois para a roda gigante. E nós vemos um bando de garotos ali, né, admirando ali aquele casalzinho fofinho que é a Ruka e o Kazuya. A Ruka então acaba virando pro Kazuya e perguntando o que ele vai fazer, né, e diz que não é como se o Kazuya pudesse continuar apresentando uma namorada de aluguel e uma namorada real para sempre, né, e que a vovó estava procurando uma herdeira, em outras palavras, procurando ali a futura esposa do seu neto. A Ruka continua dizendo para o Kazuya que entende que o Kazuya não quer machucar a sua avó, mas que tudo isso vai acabar um dia. O Kazuya então acaba dizendo que não vai fazer mal a Ruka. A Ruka fica sem entender. Ele então continua dizendo, né, que nem ela e nem a Mizuhara, e que ele vai terminar isso do jeito certo e que não vai machucar nenhuma das duas. Isso acaba mexendo bastante com a Ruka, né, e deixando ela toda coradinha.
como se ela estivesse olhando ali um verdadeiro príncipe encantado. A Ruka vira pro Kazuya e começa a arrastar ele, falando pra eles contarem toda a verdade para a vovó agora. O Kazuya então fica todo desesperado, né, e pergunta o que levou a Ruka a ter essa ideia. A Ruka então acaba perguntando pro Kazuya, né, como que ele pode dizer uma coisa dessa quando tem uma garota fofa e uma real namorada bem do ladinho dele. O Kazuya então acaba dizendo que isso não tem a ver uma coisa com a outra. A Ruka então continua falando consigo mesmo, né, sobre o que fazer se as coisas ficarem desse jeito para sempre. Ela então acaba dizendo que é porque ela ama o Kazuya que ela realmente ama o Kazuya. Ai meu Deus, eu vou ficar triste, gente. Tadinha da Ruka, tão fofinha, linda, maravilhosa, vai ficar sem o Kazuya, meu Deus, velho. Na página seguinte acaba voltando para o presente, né, lá para o resort onde eles estão, e a Mami-chan manda o Kazuya, né, beijar a Mizuhara. O Kazuya acaba ficando sem entender e vê a Mami-chan olhando seriamente, né, até com um olhar bem fofinho para ele, e ele fica todo vermelho, já que se ele não beijar a Mizuhara, eles vão saber que tudo aquilo ali que ele falou é mentira. Nós vemos que todo mundo continua bastante apreensivo, né? Tanto o pai do Kazuya, a mãe, o Kuri e o Kiba, né? Continua ali bastante apreensivo, mas com aquela raiva ali do Kazuya e a vovó Nagomi olhando bem sério para o Kazuya. O Kazuya então vira para Mami-chan e pergunta o que ela está dizendo, né? Como assim ele vai beijar a Mizuhara na frente de todo mundo? O Kazuya continua dizendo que tem muitas pessoas em volta e que ele não poderia, né? Que é sem chance dele fazer uma coisa dessa, já que, galera, para os japoneses mostrar afeto assim na frente das outras pessoas é bastante constrangedor. Isso realmente acontece na vida real. Nós vemos que a Ruka está bastante assustada, né, e bastante apreensível, e ela começa a se questionar, né, o que isso virou, né, se perguntando se todo mundo sabe, né, que a Chizuru é uma namorada de aluguel, e se até a avó do Kazuya sabe disso, e se pergunta como assim um beijo, né, por que a Mami-chan mandou o Kazuya beijar a Mizuhara, né, já que a Mizuhara é uma namorada de aluguel, né, e ela não pode fazer uma coisa dessa. E se pergunta também, né, se o celular da Mami-chan realmente caiu no chão de propósito, e que a vovó Nagomi também quer pôr um fim nisso tudo agora. Nesse exato momento a Ruka lembra das palavras da Mami-chan, né, aonde a Mami-chan pergunta pra ela o que ela vai fazer quando chegar a hora certa. Ela então começa a lembrar do passado dela e se perguntar o que ela vai fazer, e que ela não pode simplesmente ficar assistindo a relação falsa da Mizuhara e do Kazuya terminar assim, e que não há necessidade, né, também para ela ajudar o Kazuya e nem a Mizuhara, porque ela está procurando aquilo que ela sempre quis desde pequeno, e mais do que a Mizuhara tem, né, muito mais do que a Mizuhara tem. Ela continua dizendo que a Mizuhara e o Kazuya estão errados, né, que eles sempre adiaram isso em vez de contar as coisas logo, e que eles ficaram evitando isso por muito tempo. Ela então acaba lembrando das palavras do Kazuya, né, que o Kazuya disse que ia terminar as coisas do jeito certo, aonde nem a Mizuhara e nem a Ruka iriam se machucar. A Ruka então acaba falando para si mesmo que ela e o Kazuya estão presos pelo destino e que eles são um casal perfeito um para o outro. A Ruka então continua se questionando, né, se é errado pensar que seria bom a Mizuhara e ele terminar, e se é errado ela desejar isso, né, porque se o Kazuya e a Mizuhara terminar, o Kazuya vai se tornar somente dela, e que ela vai batalhar duro, né, pro Kazuya gostar dela mais e mais, e que ela vai trabalhar muito, mas muito duro mesmo. A Ruka então começa a se desculpar com o Kazuya dentro do seu pensamento, né? Porque se ela sabe que se ela contar toda a verdade nesse exato momento, as coisas entre o Kazuya e a Mizuhara vão literalmente por água abaixo, né? Realmente ela vai confirmar aquilo que a Mami-chan estava falando, e ela estava se sentindo mal por isso. Nesse exato momento a Ruka acaba olhando ali para o rosto da vovó Nagomi e vê que a vovó Nagomi está bastante esperançosa, né, que tudo aquilo ali seja verdade. No caso, aquilo que o Kazuya falou é para todo mundo, e isso acaba mexendo bastante com ela. Na página seguinte acaba mostrando um pouco mais daquela conversa que a vovó Nagomi teve junto com a Ruka. A Ruka então acaba perguntando à vovó Nagomi o porquê que a vovó Nagomi convidou ela para essa viagem, e que normalmente ela se sente uma terceirona, e também tem aquele lance, né, da mentira compulsiva, né, que o Kazuya acabou contando, e que ela sempre tá ali ao redor do Kazuya e da Mizuhara. E se não é com a Mizuhara que a vovó Nagomi quer falar, e que mesmo que a Ruka seja uma amiga da Mizuhara, não há necessidade, né, da vovó Nagomi ter convidado ela para poder
E nessa viagem, ela então termina dizendo, né, que se estivesse no lugar da vovó Nagome, ela não convidaria alguém assim. A vovó Nagome cai na gargalhada e pergunta o que a Ruka está dizendo, e que a resposta é simples, que ela gosta bastante da Ruka, que a voz dela é animada, que o sorriso dela é bastante animado, e que só estar perto da Ruka faz ela se sentir mais jovem. A vovó Nagome acaba colocando um baita sorriso no rosto e diz pra Ruka que também ama ela, e que além disso, essa questão de mentira compulsiva parece uma coisa do passado hoje em dia, né? Possamos dizer que a Ruka melhorou, né? Se consertou. Na cena seguinte, nós vemos que um dos funcionários do resort acaba se apresentando e falando que tem muita gente em volta, né, observando o que está acontecendo. A vovó Nagome acaba interrompendo ele, né, pedindo desculpa e pedindo só mais um pouquinho de tempo, que eles precisam de mais um pouquinho de tempo para poder resolver toda essa situação. A vovó Nagome então vira pro Kazuya e acaba chamando pelo nome dele. O Kazuya então começa a suar frio e a Ruka então acaba interrompendo toda a conversa e pedindo por favor para que eles possam parar, já que todos aqueles olhares, né, estão deixando ela bastante assustada. E com um sorrisão no rosto ela continua dizendo, né, que os dois disseram que estão namorando e por que não deixar as coisas desse jeito. Nós vemos então que o Kazuya fica bastante surpreso, né, com essa atitude da Ruka, e nós vemos que lágrimas de felicidade acabam escorrendo do olhar dele, e nós também vemos a Mami-chan trincando os seus dentes de raiva, já que a Ruka acabou apoiando o Kazuya e a Mizuhara. E o capítulo termina desse jeito, né, com a Mami-chan ali trincando os dentes de raiva, mano. Eu não esperava que a Ruka iria fazer uma coisa dessa, né? Que iria ajudar ali o Kazuya e a Mizuhara, né? Já que a Ruka quer porque quer ficar com o Kazuya, né? Que o Kazuya é um príncipe encantado. Não, meu Deus do céu, o Kazuya é um príncipe encantado. Caralho. Mas é, né? Ele é o príncipe encantado dela, né? E nem o Kazuya esperava que a Ruka pudesse tomar uma atitude dessa. E eu tenho certeza que a Mami-chan esperava que a Ruka fosse apoiar ela, né? Já que o desejo mais profundo da Ruka é ficar com o Kazuya, né? Pra ser feliz, né? E a Mami-chan tomou dentro do seu, dentro do seu... na cara, vai lá, Ruka, dá uma sessão de boxe nessa Mami-chan aí. Mas enfim, galera, vamos ter que esperar até o próximo capítulo, né, já que foi um pouquinho de enrolação esse capítulo, pra ver o que o Kazuya vai fazer agora, né, e o que a Mizuhara vai fazer também, já que ela está ali em silêncio sem fazer nada, né, e agora que até a Ruka apoiou eles dois, seria um tiro grande no pé a Mizuhara falar, não, eu e o Kazuya estão namorando, não quer nada, né? Porra, caraca, se a Mizuhara fizer isso, meu Deus, não alto, tava na cara dele. Mas enfim, vamos ter que esperar aí o episódio 226. Vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando bastante, já é. Tamo junto, meus otários, vídeos maravilhosos. Fui!